Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nós podemos nos reunir nessa IBD do Ministério de Casais, que seja um tempo precioso em nossas vidas, um tempo de crescimento, de aprendizado. A minha oração é que Deus abençoe muito você através dessa IBD. Eu quero agradecer ao Ministério de Casais pelo convite, feito pela irmã Regina, pelo irmão Leoman. É minha oração que Deus abençoe, que continue abençoando esse ministério e usando a cada transmissão dessa para ser uma bênção em nossa igreja, para as pessoas que têm sido edificadas através dessa escola dominical. O tema hoje que nós vamos tratar nessa escola dominical é gratidão. Gratidão é algo que precisa ser desenvolvido em nossas vidas, em nossos corações. É algo que a gente precisa colocar em prática, que a gente precisa aprender. Tem um psicólogo de Harvard que ele escreveu um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro ele constata que a gratidão é algo que traz benefícios para as nossas vidas. Ele fez um estudo com algumas pessoas, onde a orientação era para que cada pessoa separasse 5 minutos do seu tempo para agradecer. E ao final de 3 meses que essas pessoas estavam agradecendo, ele constatou algumas coisas. A primeira delas é que as pessoas que tinham feito esse estudo, praticado a gratidão, agradecendo os simples gestos da vida, eles estavam mais felizes. E outro reflexo é que eles estavam menos deprimidos. Então tem um benefício direto para a sua vida ser mais grato. Então a minha oração é que esse estudo colabore para que nós estejamos mais gratos. Eu queria orar nesse momento para que Deus trate o nosso coração e nos ensine a ser mais grato. Feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa escola dominical, por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá, de estudo, de aprendizado, de crescimento e de edificação na Tua palavra. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, por todo sempre. Que o Senhor, Deus, venha abençoar, Deus, as nossas vidas através do estudo da Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, transforme no nosso coração para que nós sejamos mais gratos, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Quebranta o nosso coração, Deus, que os nossos olhos estejam atentos, Deus, a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, estejam atentos, Deus, aos benefícios, Deus, que nós não merecemos, a graça do Senhor, Deus, que acompanha a gente, dando coisas que a gente não merece. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a ser mais grato. Transforme o nosso coração para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para a reflexão desta manhã, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu queria convidar você para fazer essa leitura comigo. Lucas 17, versículo 11, nós vamos ler até o versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que bênção, querido. Jesus, mais uma vez, caminhando por esse mundo, ele encontra ali 10 leprosos. Esses leprosos, queridos, eles enfrentavam uma luta muito grande. Nós estamos vivendo a nossa luta hoje contra uma enfermidade chamada Covid-19. Pela graça de Deus, Deus já promoveu um meio para que as pessoas possam ser tratadas. A lepra, ela tem algumas semelhanças bem sutis com a Covid-19. Uma dessas das semelhanças era que era uma doença sem cura. A lepra e o Covid, o Covid até um tempo atrás, ele não tinha cura. Graças a Deus,
Temos hoje a cura. É uma doença que exigiu isolamento social. Eu nunca tinha ouvido isso, querido, isolamento social até chegar essa pandemia. Se foi uma das coisas que a gente mais falou, foi em isolamento social. Nós ficamos isolados nas nossas casas, pessoas que estavam doentes ficaram isoladas em outros lugares, pessoas que viajavam tinham que ficar em isolamento. Então nós ouvimos muito isso. E outra questão é o sofrimento físico, social e emocional que as pessoas enfrentam com essas duas doenças. Então, algo que tem as suas semelhanças, que tem algo muito grande para nos ensinar. Então, Jesus estava passando e Jesus encontra ali 10 leprosos. E esses leprosos estavam num lugar conhecido como leprosário, que era um lugar onde as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, eles eram obrigados a viver fora da cidade. E eles se ajuntavam nessas comunidades para que um pudesse cuidar do outro. Era o único meio de ajuda, de atenção que eles tinham de outras pessoas, que eram outras pessoas que tinham essa doença. A lepra era uma doença repugnante, uma doença sem cura, uma doença que desfigurava e destruía o corpo. Ela começava geralmente com uma pequena mancha na pele, essa mancha ia aumentando, se alastrando pelo corpo, aos poucos a pele estava escamosa, ela estava áspera, e com o tempo apareciam feridas, úlceras e nas extremidades do corpo. Essa lepra, por causa da falta de circulação, as pontas dos dedos, dos pés, da orelha, do nariz, elas muitas vezes apodreciam. E por causa disso, eles exalavam um odor muito grande. E isso era algo muito difícil para as pessoas que tinham essa lepra. Hoje nós conhecemos essa doença como a hanseníase, ou então a doença de Hansen, né, que foi a pessoa que descobriu essa doença. E por causa dessa realidade, desse dano tão grande que a lepra trazia sobre as pessoas, elas eram obrigadas a viver fora da cidade, como eu falei, em colônias de outros leprosos, né? Elas eram banidas da sociedade. Então elas não tinham mais a companhia dos seus parentes, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos. Ela não podia mais desfrutar da comunhão das pessoas. Nós que talvez vivemos tão pouco tempo em quarentena, né? Uma quarentena mais rígida, né? A gente pôde sofrer com isso, né? O quanto foi ruim, né? Nós estávamos longe da igreja, o tempo que a igreja ficou aqui com as portas fechadas, simplesmente com as transmissões pela internet, o tempo que a gente ficou simplesmente na nossa casa, isolado das outras pessoas. Como foi difícil isso. Então, só que diferente do nosso isolamento, o isolamento para lepra era muito mais complicado. As pessoas tinham que viver nesse isolamento sem uma perspectiva de voltar para o convívio com as pessoas. Era um isolamento que iria até ela ser curada para a lepra. Só que a lepra não tinha cura, não tinha tratamento e não tinha vacina. Elas iam para esses leprosários e viviam ali sem esperança, sem expectativa. A palavra do Senhor nos diz lá em Levítico, capítulo 13, versículo 46, que o imundo, ele habitará só e a sua habitação será fora do arraial. Ele era obrigado a viver fora do arraial, fora do ajuntamento das pessoas. E eles, quando estavam perto de outras pessoas, eles tinham que gritar: imundo, imundo, imundo. Imagina você, querido, tendo sido diagnosticado com Covid, você entra no ônibus e grita: estou com Covid-19. Pensa o que vai acontecer nesse ônibus se você fala que você está com Covid-19. Pensa que as pessoas vão se afastar de você imediatamente. E na sensação que você teria, ficando sozinho, sem as pessoas perto de você, as pessoas com nojo de você, as pessoas te humilhando, te rejeitando por causa da sua doença. Era justamente isso que os leprosos tinham que lidar, com essa hostilidade das outras pessoas. E como se não bastasse simplesmente o peso que ele carregava por causa da sua doença, ele tinha que lidar com a opressão de líderes religiosos que consideravam a lepra como um castigo de Deus e que eles só melhorariam depois que os pecados deles fossem perdoados. E por causa disso, muitas vezes, os leprosos eram apedrejados, as pessoas tacavam pedras para que eles se afastassem das pessoas, para que eles se mantivessem longe. Então essas pessoas lidavam diretamente com a rejeição. E isso trazia esse dano emocional.
A pessoa com lepra, ela vivia emocionalmente com esse sentimento de rejeição, de desprezo, de humilhação, constantemente. Ela vivia fora do calor das pessoas, fora da comunhão das pessoas, e a humilhação, a rejeição permanente em seus corações. Então, elas lidavam também com o isolamento religioso. Elas não podiam mais ir ao templo, adorar junto com o povo. Elas não podiam mais oferecer sacrifício pelos seus pecados. Elas não podiam participar mais desses ajuntamentos de adoração. Viviam isolados, sem família, sem a adoração. Eles estavam privados disso. E como isso é danoso para as nossas vidas. Então são essas pessoas, eu queria que você entendesse muito bem o sofrimento que essas pessoas enfrentavam, por estarem afastados da sociedade, por terem que lidar com tudo isso. Mas no meio de tudo isso, um dia aparece Jesus para esses 10 leprosos. E ao ver Jesus, eles clamam, eles ficam de longe gritando, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Essas pessoas não estavam pedindo cura, essas pessoas não estavam pedindo milagre, queridos. Elas não estavam pedindo algo para Jesus fazer por ela. A única coisa que eles estavam pedindo para Jesus era compaixão, era misericórdia. O que eles estavam pedindo para Jesus é para que Jesus sentisse a dor dessa humilhação, desse desprezo que eles viviam. E quantos no nosso meio, querido, às vezes pessoas próximas de nós, elas só estão querendo que a gente dê atenção à dor e ao sofrimento delas, à luta que elas passam interiormente, sem ter ninguém que tenha compaixão e que tenha misericórdia delas. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos para a dor que está no coração das pessoas ao nosso redor. Que Deus trate o nosso coração, querido, para a gente ter compaixão das pessoas. As pessoas estão gritando por essa compaixão e por essa misericórdia. As pessoas interiormente, elas não verbalizam isso como esses leprosos, mas tem muita gente sofrendo, simplesmente precisando ser ouvida, precisando de atenção, de alguém que se compadeça dessa situação de desprezo e de humilhação que as pessoas muitas vezes enfrentam. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 14, que ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O sacerdote, queridos, era um inspetor de saúde pública, era a pessoa que diagnosticava as pessoas com lepra e que declarava a pessoa leprosa ou curada ou sã. Então Jesus dá uma ordem, que provavelmente talvez eles não tenham entendido muito bem. Por que eles deveriam se apresentar a um sacerdote? Porque provavelmente eles estavam lá justamente por causa do diagnóstico de um sacerdote. Mas mesmo sem entender ou não, querido, eles obedecem. Eles obedecem mesmo sem entender. E quando eles saem daquele lugar, aqueles 10 leprosos, talvez cabisbaixos, entristecidos, sem ainda esperança, sem expectativa, simplesmente obedecendo, algo excepcional acontece no meio daquela caminhada. Eles se veem curados. A pele antes escamosa, cheia de feridas, de úlceras, os dedos apodrecendo, aquele odor desaparecem. A pele fica limpa. Eles se encontram sãos de novo. Só que isso significa para eles, queridos, não só a cura do corpo, mas a restauração da sua dignidade. Então, por causa da restauração dessa dignidade que é trazida para eles de novo, eles podem então, atestados pela cura do sacerdote, por estarem sãos pelo sacerdote, voltarem para sua casa, voltarem para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o seu trabalho, para os seus amigos, para os seus lazeres. Então isso atrai muitos olhos daquelas pessoas. A felicidade é tamanha no coração deles, que 9 deles saem da presença, eles continuam a sua jornada e se esquecem de Jesus. Eles olham tanto para os seus projetos, para os seus sonhos, para as coisas que seriam restauradas na vida dele e se esquecem de Jesus. A palavra do Senhor acaba nos direcionando para a gente entender que essas pessoas aqui eram ingratas, porque elas não voltaram para agradecer e para dar a devida glória a Deus. Eles se contentaram com a bênção e se esqueceram do autor da bênção. Mas um entre eles, e Lucas faz questão de destacar que este era samaritano. No versículo 15, ele volta, querido, dando glória a Deus em alta voz.
Eu imagino esse cara correndo naquela estrada lá, pulando de alegria, dando glória a Deus. Isso parece quando a gente vê Davi também, quando ele voltava trazendo a arca, dançando e pulando e dando glória a Deus. Ele voltava cheio de júbilo no seu coração, cheio de alegria, porque ele estava voltando para reconhecer aquele que fez, aquele que realizou grande obra na vida dele. Ele volta aos pés de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele se coloca na presença para agradecer e para dar o devido louvor a Jesus. E queridos, Jesus pergunta para ele: onde estão os 9? Onde estão os outros? Por que eu curei 10 e só voltou um? Spurgeon, ele diz que tem mais pessoas que recebem benefícios de Deus do que pessoas que voltam para agradecer por esses benefícios. Existem mais pessoas recebendo benefícios do que pessoas que agradecem por esses benefícios. Então, queridos, a palavra do Senhor nos direciona para que nós possamos reconhecer os benefícios que Deus derrama sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina a dar glória a Deus por todas as coisas que Ele faz por nós. Dê glória a Deus, queridos, sempre que você tiver oportunidade, sempre que você vê a boa mão do Senhor operando sobre a sua vida, dê glória a Deus, louve o nome do Senhor. A palavra do Senhor continua dizendo no versículo 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, enquanto 9 receberam provavelmente o seu atestado de cura, que eles estavam sãos, que eles podiam voltar para sua casa e que se contentaram simplesmente com a bênção temporal, um deles recebeu a bênção eterna, recebeu a salvação em Cristo Jesus. Ele recebeu algo que ele não esperava em receber, mas Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu um benefício muito maior do que ele imaginava, muito maior do que aquele que ele tinha recebido. A gratidão proporcionou isso para essa pessoa. A gratidão trouxe a ele esse benefício eterno sobre a vida dele que 9 não receberam. Por quê? Por causa de um coração grato. Eu desafio você a fazer uma oração ao terminar essa escola dominical, a você orar uma oração de gratidão. Você agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Junte a sua família, junte o seu cônjuge, os seus filhos, sente-se em volta e fala: o que nós temos que agradecer? O que Deus derramou em nossas vidas no dia de hoje, ao longo dessa semana? Quais são os benefícios que Deus proporcionou para a gente? E faça isso todos os dias. E eu sei que ao longo de 3 meses ou de 6 meses, conforme esse estudo que foi feito lá em Harvard, você vai ver a gratidão trazendo benefícios que você nem esperava. A felicidade, a estar menos deprimido, estar mais firmado em Jesus. A gratidão te levar para o lugar onde você deve viver, que é aos pés de Jesus. Porque foi justamente essa gratidão no coração daquele samaritano que conduziu ele para viver justamente no lugar onde ele deveria estar, que era aos pés de Jesus. A gratidão vai nos conduzir para a gente viver uma vida de adoração, de reconhecimento ao nosso Deus. Então seja agradecido, querido. Se esforce para trabalhar isso na sua vida. Se esforce para você dar atenção para todas as coisas que Deus está operando sobre você. As coisas que as outras pessoas te abençoam, querido. A maneira com que as outras pessoas têm te abençoado, pelo convívio, pela amizade. Dê atenção para todas as coisas boas que você recebe. No nome de Jesus. E eu tenho certeza que isso vai trazer um benefício enorme para a sua vida. E vai resultar isso em louvor e em adoração ao nosso Deus. Então que sejamos mais gratos para a glória e para louvor do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você nessa caminhada. Tenham todos aí um bom domingo. Nós esperamos vocês aí no culto de logo mais à noite, às 17 horas, um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Esteja conosco nas nossas lives, nas nossas transmissões, para glória e para louvor do nosso Deus. Deus te abençoe.